Boa noite, graça e paz para todos vocês. Boa noite, Lu. Boa noite, Dri. Nós vamos orar para a gente começar e aproveitar hoje o tempo aqui, né, que nós temos, aprendendo um pouquinho mais sobre a igreja. Deus, nós rendemos graças ao Senhor por essa noite. Obrigado porque podemos nos conectar e estar aqui e aprender de Ti. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela aula que vamos ter, por tudo que vai ser ministrado ao nosso coração, que nós estejamos com a nossa mente, ó Deus, aberta para aprender e para crescer um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou deixar vocês com o ministro Jackson, então hoje ele vai ministrar a aula para a gente. Bem-vindo, Jackson, que Deus te use nessa noite. Amém, pastora. Muito obrigado. Graça e paz a todos. Estão Amém. todos me ouvindo? Se puder dar um joinha ou até abrir o microfone e dar um ok. Amém, a paz. Amém. Paz, Hugo. A paz. Bênção demais. Amém. Então, a gente vai continuar a nossa série, né? Ou melhor, dentro desse estudo sobre igreja e família. E nessa quarta aula, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mordomia, né? Sobre esse tema tão importante para a gente e, pelo menos, a oportunidade que nós temos de exercer a mordomia, né? Quando a gente fala em mordomia, ou mais precisamente mordomo, a gente vai falar que é uma pessoa que administra bem, de forma bem prática, né? São pessoas, o mordomo é aquele que administra o bem de outros, ou de uma casa, ou de uma, vamos falar assim, de uma irmandade. Então, ele é aquele que administra. E nós somos mordomos, né, de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um, né, que está aqui, e com certeza o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. O pastor Carlito Paz, pastor da igreja da cidade de São José dos Campos, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Olha que legal, né? Então, a excelência, ela abençoa, ela honra os céus, ela honra a Deus, né? Ela demonstra que nós devemos entregar sempre o nosso melhor, e isso faz com que o nome de Deus é glorificado, mas também ela abençoa as pessoas. E quando a gente fala em mordomia, uma igreja família, irmãos, vocês podem, qualquer coisa, levantar a mão aí e falar, tá? Que às vezes eu começo a falar e eu não paro mais, né? Parece um tiro de espingarda, né? Vai diretão, mas vocês ficam à vontade e a gente vai entrar aqui num tema que eu acho muito legal. Se tiver dúvida, nós temos os universitários, a pastora Lu está aí com a gente para ajudar, e vai ser bem. Ela já está dando risada, fala assim: esses meninos da aula e eu que respondo. Mas a igreja e a família é assim, né? Uma família, quando ela se perde na mordomia cristã, que é você administrar os bens de outros ou os bens de uma irmandade, né? E quando a gente fala mordomia, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus dá, porque Ele é dono de tudo. A Bíblia fala que os céus e a terra pertencem a Ele, então Ele confia a nós bens, Ele confia a nós riquezas. E isso a gente vai ver que reflete diretamente no reino, reflete ainda mais, eu vou um pouquinho mais além, reflete diretamente na nossa adoração. Então, uma igreja, ou melhor, uma família que ela não consegue administrar bem, né, que ela não consegue ter uma boa mordomia dos recursos, ela com certeza ela vai ter problemas, né? Ela vai ter problemas e não problemas pequenos, problemas grandes, porque a gente sabe que uma das causas de separação de casais, de problemas na família, né, de problemas de relacionamento, é justamente a questão financeira, é justamente essa questão da administração dos bens, as dívidas. Então, quando nós, e eu vou colocar aqui já como uma família, se nós não conseguirmos administrar bem, fazer uma boa mordomia daquilo que o Senhor tem nos dado, isso traz para nós grandes problemas e também efeitos colaterais. E quando a gente fala de igreja-família, né, assemelha-se muito conosco. Na nossa família, a gente tem que administrar aquilo que o Senhor tem nos dado ali, primeiramente, na nossa casa.
E não é diferente da igreja. A igreja é a mesma coisa, né? Se houver uma má gestão na igreja, isso também vai prejudicar. Mas cedo ou mais tarde, né, a visão e a missão dessa igreja ela vai ser prejudicada, né? E quando eu falo de mordomia, né, e coloco a mordomia dentro da igreja, nós temos pessoas, né, que fazem essa mordomia na igreja. E no Nazareno isso é muito claro. Eu que vim de outra igreja, eu tinha melhor, essa igreja que eu vim, que era a Assembleia de Deus, eles têm uma forma de administrar. É certo ou é errado? Para mim, as duas são corretas. A questão são formas, né? Uma centraliza mais os recursos e outra é feita dessa forma descentralizada, mas de maneira com que mordomos, de maneira que, no caso do Nazareno, nós temos a junta que cuida dessa parte. Então, a junta de oficiais ela é capacitada e comprometida, né, para que tudo seja feito com qualidade. E isso é muito importante para nós entendermos. Hoje é uma aula sobre mordomia e na igreja família. Então, assim, para eu entendendo isso, eu tive contato com o pastor Sandro, eu tive contato com o Júnior, e eles foram me ensinando, me mostrando, né? E também, lógico, eu peguei o manual para ler, estudei o manual da igreja, lógico, falta bastante ainda, mas a gente começou a entender um pouco como que funciona as coisas na nossa igreja, né? Na 8ª Igreja Nazareno, a qual eu sou muito feliz em servir e reconhecer essa forma de administração, de mordomia. Então, nós temos na igreja os mordomos, que são quem? São pessoas comprometidas, são pessoas capacitadas. E o que isso traz para a gente? Isso traz confiança. Quando a gente olha para a nossa família, sempre um do casal, sempre um dos dois ali, dos cônjuges, ele vai ter mais jeito para lidar com bens. Ele é melhor mordomo, né? E eu creio, né? E vejo isso, que Deus ele junta propósitos, né? Então, sempre numa família, um vai ser aquela pessoa que vai administrar, um vai ser aquele mordomo, como também na igreja família, né? Como a gente enxerga na igreja. A igreja tem pessoas com propósito para isso, com propósito para administrar, com propósito de servir desta forma, na mordomia. E essas pessoas, quando a gente vê que ela tem essa vocação, que ela tem esse, vamos falar assim, esse direcionar, esse talento, isso traz confiança para nós. E isso é bênção. Isso é muito bom. Por quê? Porque isso traz para a igreja uma melhor forma de zelar, assim como é na nossa casa. Se nós não tivermos uma boa mordomia, né, e aqui o tema da aula hoje é esse, então vai gravando aí, você que trouxe papel e caneta, você que tem esse costume, você que não tem, não sei se você está no tablet, se você está no notebook, se você está no celular, mas eu te aconselho a pegar, né, papel e caneta, porque nós vamos falar de 3 oportunidades que nós temos de exercer mordomia e de uma forma muito, vou falar assim, muito cotidiana, de uma forma muito prática na nossa vida e de uma forma muito vivida. Então, se você tem aí papel e caneta, tome na sua mão, né? Saiba que você é um mordomo de Deus. Saiba que o Senhor ele tem confiado bens, ele tem confiado recursos a você e esses bens, esses recursos, eles refletem muito na nossa obediência ao Senhor. Ele reflete muito na nossa vida com Deus. Então, a igreja ela trabalha dessa forma, exercendo a mordomia. Então, mas, ministro Jackson, que 3 oportunidades ou que nós vamos falar hoje, que nós vamos estudar hoje, ou que nós vamos ver hoje? Para você que tem papel e caneta aí, nós vamos falar de um tema muito falado e cada vez mais, seja de forma negativa, seja de forma positiva. Mas quando a gente fala de um assunto, de um tema, existe a forma positiva, existe a forma negativa, porém existe a forma bíblica. Aquilo que é correto. Não é o que eu acho, não é o que o outro acha, e sim o que a Bíblia nos mostra. E sim o que a Bíblia fala. Então, a primeira oportunidade que nós temos para exercer a mordomia cristã de forma responsável, de forma obediente, é referente ou é através dos dízimos. E aqui eu quero abrir um parênteses
para se alguém tiver algum tipo de colocação, eu gostaria que você fizesse agora, que quando a gente fala no termo dízimo, ou na doutrina do dízimo, há muitas dúvidas, muitas pessoas ainda não compreenderam, muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas acham que está só no Antigo Testamento, outros vão usar disso para se aproveitar daqueles que ainda não conseguem ter um discernimento da palavra de Deus. Então, há alguém que quer falar alguma coisa, quer colocar algum ponto, eu só não vou deixar a pastora Lucivânia falar, viu, pastora? Você não pode, hein? Você segura aí. Mas há alguém que quer falar, quer fazer uma colocação, fazer uma observação sobre isso, ou uma experiência? Senão, eu vou continuar falando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Ninguém abriu o microfone, então eu vou continuar aqui. Então, dízimo, a palavra de Deus diz lá em Malaquias, e fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Esse texto. O dízimo, ele é uma ordenança bíblica. Porém, o dízimo, ele tem sido tratado assim, vamos falar na nossa atualidade, de uma forma muito negativa. Né? Muitos têm aproveitado da inocência ou ignorância de alguns para se aproveitar. Né? De outras formas, também a gente ouve muitas pessoas falando assim: ah, mas você vai para a igreja para dar o dízimo para o pastor, ou o pastor está enriquecendo com o seu dinheiro, ou você dá dízimo para o homem, e tantas outras colocações que a gente ouve sobre esse tema. Né? E isso traz também dúvidas, muitas vezes a gente começa a pesquisar, começa a olhar e começa a puxar na internet algo para a gente entender sobre dízimo. E aqui eu quero falar e dar um alerta para a gente. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre uma doutrina bíblica, sobre o ensinamento bíblico, né? Sobre algo que realmente traz, ou que estão fazendo desse assunto algo para disseminar muitas discussões. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Então, tem pastores muito sérios, né? Tem artigos muito sérios, que são pautados totalmente na palavra de Deus. Então, aqui é um alerta para a gente. A Oitava Nazareno é uma igreja que, se vocês separarem, e isso é muito bonito, todo culto, nós temos uma palavra de dízimo e de oferta. Todo culto, nós somos ensinados sobre dízimos e ofertas. E o dízimo, a palavra dízimo, ela significa 10%. Não é 5%, não é 3%, não é 20%. A palavra dízimo significa 10%. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Europa, o que eles fazem? Como as igrejas, algumas igrejas que ainda restam, né, de forma ali no Senhor, algumas igrejas, por eles ter condições e por eles ser ricos, né, vamos falar assim, vivem num país de primeiro mundo, eles estão dividindo, fazendo o planejamento da igreja anual e dividindo isso entre os membros, e estão pedindo o dízimo diferente do que ele é de fato. Então, assim, se você pegar onde o povo todo é rico e você dividir as despesas, pode ser que não chegue aos 10% da renda daquele irmão. Então, o dízimo, ele é 10%. Isso é errado. Por quê? Porque o dízimo, a palavra dízimo, significa isso. E o dízimo, ele é uma ordenança. E aí eu quero aqui ir com vocês, né? Nós somos muito bem ensinados, eu acho isso maravilhoso, como eu já falei, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, alguns podem perguntar: mas ordenança na Bíblia não é só o batismo, né? E a Santa Ceia? Então aqui eu trago essa ordenança do Senhor, o dízimo como ordenança. Por quê? Porque assim como o casamento, né? Muitos, quando entra no seio da família, vai estudar sobre casamento, cai sempre na questão do divórcio, cai sempre na questão do casamento em si. Só que, assim como o casamento, o dízimo, ele é antes da lei. Assim como o casamento, o dízimo,
ele já aparece na palavra de Deus antes da lei. Então, o dízimo é algo que o Senhor deu como uma forma de demonstrar um coração fiel, um coração que é voltado para o Senhor, um coração que honra o Senhor. Então, quando que o dízimo de fato aparece na Bíblia? O dízimo aparece na Bíblia quando Abraão ele guerreia e ele dá o dízimo a Melquisedeque, bem antes da lei. Então, o dízimo ele é algo antes da lei. Na lei, o que acontece com o dízimo? Ele é chancelado. O dízimo na lei, a lei ela só vem para falar assim, ó, isso aqui está sancionado. Ele já era uma prática e agora é uma prática como ordenança para o meu povo. Então, o dízimo é bênção. Então, a prática do dízimo, ela antecede a lei. Você que está anotando, se você quiser anotar isso. Primeiro, a prática do dízimo, ela antecede a lei. Está lá em Gênesis 14, 20. Segundo, a prática do dízimo, como eu falei, ela foi sancionada. Ela foi ali chancelada pela lei. Lá em Levítico 27, 32. A prática do dízimo, ela está presente em toda a Bíblia. E aí são vários os textos que a gente consegue enxergar isso. Por exemplo, se a gente pegar Neemias 13, Provérbios 3, 9, Malaquias, que nós lemos, 3, 10, e aí vem trazendo agora para o Novo Testamento, Mateus 23, 23 e Hebreus 7, 8. Então, o dízimo ele está em toda a Bíblia, não somente no Antigo Testamento. Isso é uma coisa que muitos não querem, usar esse argumento para pregar ou para falar contra o dízimo, contra a doutrina do dízimo. Então, Deus deixou isso como uma forma de nós demonstrarmos, primeiro, a nossa mordomia e também a nossa fidelidade e obediência à palavra. No texto de Mateus 23, 23, é o texto que Jesus fala para os fariseus. Não se aproveita nada se vocês derem o dízimo, reconhecer essa questão, reconhecer o dízimo que é algo louvável, está na lei, é uma prática de fidelidade, demonstração de honra ao Senhor e de boa mordomia, se vocês não amarem o próximo, se vocês não fizerem o que a lei manda na sua totalidade. Então, o dízimo, ele está em toda a palavra de Deus. Em quarto lugar, a prática do dízimo, ela é sancionada por Jesus no Novo Testamento, que é justamente essa passagem que eu estou falando. E quinto e último lugar, a prática do dízimo é um preceito divino, que não pode ser alterado ao longo dos tempos. Mas eu estou dando bastante informação aqui, porque eu acho esse assunto, o dízimo, algo muito importante para a nossa vida de fidelidade, para a nossa vida de comunhão com o Senhor, para a nossa vida de adoração ao Senhor. Então, isso é algo que tem nossa... pastor, mas eu não consegui, realmente, eu não... Minha vida está muito bagunçada na minha parte financeira, eu não estou dando dízimo, eu não consegui dar o dízimo. Bom, eu não posso falar para você que você vai para o inferno por isso. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer te abençoar de tal forma, fazer com que nós entendamos a palavra dele de tal forma, com que nós vivamos o total dele. Porque quando a gente fala de dízimo, a gente está falando de obediência, a gente está falando do melhor de Deus para nós. O Senhor tem o melhor, ele confia os seus bens a mordomos fiéis. Por quê? Porque os bens dele, ele traz, vamos falar assim, prosperidade, alegria, abundância. Ele faz com que nós consigamos viver o melhor nesta terra. Mas para isso a gente, primeiro, eu coloquei aqui para o final, para a conclusão da aula, mas eu vou adiantar, né? A vida com Deus é questão de conhecimento e obediência. Eu anotei essa frase aqui. A vida com Deus é questão de conhecimento e obediência. Por quê? Porque a palavra liberta, a palavra ela traz liberdade a nós. O conhecimento da verdade, ela traz liberdade. Porém, a decisão de obedecer, a decisão de realmente seguir esse preceito, ela parte de nós. Então, a primeira oportunidade que nós temos de exercer a nossa mordomia é através dos dízimos. Amém? Então, coloquei alguns pontos. Se vocês quiserem, eu tenho também este material comigo, né? E depois a gente disponibiliza também esse texto que eu acabei de ler, sobre os 5 princípios
né, ou 5 pontos da prática do dízimo, e vocês ficam à vontade. Qualquer dúvida, pode levantar a mão e aí a gente continua. Segunda oportunidade que nós temos de exercer a mordomia é através das nossas ofertas. E aqui eu vou dividir em duas: oferta voluntária e oferta de primícias. Mas o que seria isso, pastor Jacques, ministro Jacques? Voluntárias. Êxodo 25, 2, diz assim: diga aos israelitas que tragam uma oferta. Olha só que interessante. Receba de todo aquele cujo coração, cuja vontade, cujo sentimento, cuja entrega, né, seja de forma voluntária a dar. Então, o texto diz assim: receba de todo aquele cujo coração compelido a dar. Uma oferta voluntária é isso. É aquela cujo coração, o coração do cristão ou do não cristão, ele sente de ofertar, de presentear, de abençoar uma causa ou uma pessoa. Olha que interessante. Quando a gente vai lá para Coríntios, capítulo, né, o texto conhecido de Paulo, Coríntios, capítulo 9, ele vai falar da oferta para os crentes pobres de Jerusalém. E ali ele chama o povo a dar uma oferta voluntária, ele chama o povo, né, ele expõe a necessidade dos irmãos e ele chama o povo para dar uma oferta voluntária. O que é gerado no nosso coração na oferta voluntária? O nosso coração ele é movido, o nosso sentimento ele é movido de forma empática, de forma com que a gente entenda que a nossa mordomia ela está em dia e que Deus me chamou para eu abençoar, para eu presentear, para eu ofertar e honrar ao nosso Deus. Então, essa é a oferta voluntária. Diferente dos dízimos, as ofertas são voluntárias, todas elas, fruto de um coração grato e generoso. Você pode destinar a sua oferta para um motivo, causa, projeto específico, ou deixá-la para a finalidade que a igreja considerar mais oportuna e necessária. Olha que interessante isso. Muitas das vezes nós somos compelidos a ofertar e deixamos lá. Então, assim, ó, Deus ele vai direcionar para que a igreja, para que os mordomos, olha lá, a questão da responsabilidade, do comprometimento, porque lidar com bens de outros é uma responsabilidade muito grande. Eu falo isso porque há um ano, exatamente um ano e 2 meses, eu era da área tributária na empresa e eu fui convidado para trabalhar também na área financeira. Então, algo que eu só via números, né? Agora eu comecei a pegar espécie. Então, nós recebemos também em espécie e eu comecei a trabalhar com bens que não são meus. Embora tudo que a gente faz na empresa, de fato, não é nosso, né? A gente trabalha sob a responsabilidade de entregar algo para o nosso patrão, para aquele que nos confiou algo. Mas agora eu estou mexendo diretamente com dinheiro e é uma grande responsabilidade. E assim também é na família, assim também é na igreja. Então, as ofertas voluntárias, ela vem sempre de um coração grato e de um coração generoso. E o segundo tipo de oferta que eu quero falar com os irmãos é sobre a oferta de primícias. É uma oferta que a gente não fala muito, pelo menos eu quando estava estudando material, a gente não fala muito, eu não lembro assim de cabeça, a gente chegou a falar de forma bem específica, já ensinando a igreja nos momentos de oferta, né, nas palavras de oferta. Mas primícias, está lá em Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, o que seria a oferta de primícia nos dias de hoje? Ela é representada pelo melhor dos nossos recursos. E, na prática, ela pode representar um valor, né, ou o primeiro valor do mês trabalhado. Isso como oferta, irmãos, como oferta. Né? Nós não estamos falando mais de dízimo. O dízimo a gente recebeu, a gente tira, entrega, devolve ao Senhor. Porque o dízimo é do Senhor. Agora é a oferta. Dos 90% que Ele confiou a nós vamos ofertar. Agora, e mais, a gente vai ofertar com as primícias. Então, aquilo que não é meu já está com o Senhor, mas os 90% eu ainda vou dar uma oferta de primícias, o melhor daquilo que eu recebi e o primeiro. Né? Então, isso pode ser o quê? Pode ser o salário, o primeiro salário de um novo emprego, pode ser também o primeiro rendimento de um investimento que você fez,
são as primícias. E o que isso traz para nós? Traz uma satisfação imensa e um reconhecimento que o Senhor, ele é dono de tudo e que nós o louvamos e reconhecemos não falo devolver que seria o dízimo, mas ofertamos na casa do Senhor, né, aquilo que nós recebemos e colocamos essa oferta em primazia para o Senhor. É aquilo que Abel fez, né? Do fruto daquilo que ele tinha, ele ofereceu a primícia, ele ofereceu o melhor ao Senhor. E a terceira oportunidade que nós temos de exercer a mordomia, e terceiro e último, é na gestão pessoal, naquilo que nós fazemos de forma pessoal, de forma particular, com o que o Senhor tem nos dado. Então, Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Mordomia está ligado também a caráter. Mordomia está ligado à nossa vida, à nossa obediência. Voltando, a vida com Deus é questão de conhecimento e de obediência. A palavra diz que quando nós vamos ao Senhor, nós somos transformados. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, e assim por diante. Então, o Senhor, ele confia os seus bens, né, a mordomos fiéis. E a Bíblia aqui ela é muito clara, né, que aquele que é fiel no pouco, porque é uma questão de caráter. Aquele que é fiel, ele é fiel. Aquele que é fiel em bens, em dinheiros, ele é fiel. Não importa se, no meu caso hoje, se eu estou lá com R$1.000 ou se eu estou com R$30.000. Eu sei que não é meu. Eu sei que não faz parte do meu ordenado mensal. Então, para mim, tanto faz. Se eu peguei R$1.000 na mão, se eu peguei R$30.000 na mão, eu vou colocar lá no envelope e vou mandar para o financeiro. Por quê? Porque eu sei, entendo que não é meu. E pela nossa fidelidade, pela nossa seriedade, compromisso, é que as pessoas elas confiam em nós algumas coisas. E isso é maravilhoso. Então, a gestão pessoal ela é muito importante, que além de dizimar, ofertar e primiciar, que foram os 3 pontos que nós colocamos, nós nos atendemos para a nossa responsabilidade de gerir com sabedoria e boa mordomia os 90% que o Senhor nos confiou, e de forma com que nós não queiramos ou que não venhamos a querer viver com mais de 90%. Isso impacta direto na nossa família e na igreja família. Isso é uma regra de economia, uma regra de economia que todos vivem. Muitas das vezes a gente nem sabe, né? Mas é um dos princípios primordiais da economia. O primeiro da economia é oferta e demanda. O segundo, você não pode gastar mais do que você ganha. E não ser fiel aqui aperta um pouquinho o parafuso, porque quando a gente fala de fidelidade, a gente pensa logo em furtar, em roubo. Mas aqui tá indo um pouquinho mais. Eu costumo falar que o Novo Testamento ele veio para apertar o parafuso. Aqui ele está falando assim: você não pode fazer uma dívida mais do que você ganha, porque isso pode demonstrar e demonstra infidelidade. Infidelidade naquilo que o Senhor confiou a nós. Então, o parafuso aperta um pouquinho, né? Mas o Senhor tem algo maravilhoso para nós. O Senhor ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, né? O que nós devemos fazer sempre é pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, pedir ao Senhor para nos dar capacidade, nos dar discernimento para nós vivermos de uma forma com que a nossa vida ela honre a Deus, a nossa vida ela agrade a Deus. Então aqui, primeiro, procure viver, quando a gente fala em gestão pessoal, procure viver de forma que você não tenha do que se envergonhar. E segundo, faça uma boa gestão do orçamento familiar, envolvendo sempre o cônjuge e os filhos nas decisões. Igreja família, ela se assemelha a isso, né? E a gente precisa olhar para exemplos, para bons exemplos. Se nós olharmos para a nossa vida pessoal e ver que está faltando a gente corrigir algumas rotas,
na nossa vida financeira, na nossa mordomia, na nossa administração, né, nós temos um exemplo, que é a nossa própria igreja. A nossa própria igreja, a Oitava Igreja Nazareno, ela tem a sua junta, ela trabalha de forma muito, muito correta, ela trabalha de forma, assim, onde todos os parâmetros, todos os pontos são colocados na mesa e não se dá um passo maior do que a perna. E é assim também com a nossa vida. Então, assim, igreja, família é isso, é aquilo que a gente aplica na nossa casa, que a gente vive, que a gente entende, também é aplicado na igreja, família. Né? Então, que nós possamos buscar sempre uma vida correta no Senhor, para que nós não venhamos ter com que se envergonhar, e também que as nossas decisões de orçamento familiar, ela passe sempre por toda a nossa família, cônjuge e filhos. Para concluir, se vocês estiverem dispostos, conclusão, anote aí, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Você pode dar um glória aí, irmão? Se nós estivermos dispostos a obedecer, lembra da frase? A vida com Deus é questão de conhecimento e obediência. Nós comeremos os melhores frutos desta terra, porque o nosso Senhor, aquele que nos confiou os bens, ele é dono de tudo. E não tem coisa ruim no seu reino, não, irmãos. A grande questão é sempre a gente se alinhar com a palavra e viver em obediência e fidelidade. E para o nosso desafio, para nós tocarmos aí de forma prática, o que eu posso fazer hoje para aprimorar minha mordomia em relação ao que Deus tem me confiado? O que eu posso fazer? Então, essa é a nossa reflexão e prática da semana. Né? Como eu tenho administrado aquilo que o Senhor tem me dado? Como eu tenho agido com aquilo que o Senhor tem confiado das minhas mãos? Então, Deus abençoe a todos. Eu devolvo aqui a palavra para a Lu. Falei para ela que eu chegaria, eu acho que tem 5 minutos para ela orar pela gente, abençoar a gente. Né? Essa é a... Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Pode abrir o microfone, se quiser compartilhar alguma coisa da aula. Não? Não? Então, vou pedir Josinha para orar e encerrar para a gente, pode ser? Pode sim, pastora Lu. Antes, eu quero falar assim. Você tem 5 minutos para fazer tudo. Olha, rapidinho, quando o ministro Jackson falou a respeito, né, de primícia, teve uma época, há uns anos atrás, eu estava desempregada e eu falei, Deus, eu preciso de emprego, comecei a orar. Aí eu fiz um propósito, falei, Deus, abrindo uma porta de emprego, o primeiro salário que eu receber vai inteiro para o Senhor, como gratidão pela porta que o Senhor vai me abrir. Uma semana depois, eu fui empregada. Aí chegou o dia de receber o salário, aí a cabecinha já começou, né? Nossa, mas é o seu primeiro salário, você vai dar tudo mesmo? E as suas contas? Aí eu falei, nossa, verdade, acho que eu vou dar só o dízimo. Aí veio na minha cabeça, não, você fez um propósito, você falou que você daria tudo por amor, como gratidão. Peguei o salário, coloquei tudo na oferta e aquilo encheu o meu coração de alegria. Aquilo, assim, foi uma satisfação enorme e não faltou nada para mim. Não faltou nada, muito pelo contrário. Fui recebendo cada vez mais propostas melhores e melhores e Deus foi me abençoando cada vez mais. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora eu vou orar, então. Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula, por esse privilégio de estar aprendendo mais a sua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem usado a vida de cada professor nas terças-feiras. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos edificado, Senhor Jesus. Obrigada pela vida de cada um que sempre está disposto a assistir às aulas, a aprender mais de Ti. Que viemos meditar na sua palavra de dia e de noite, que nada venha roubar esta palavra do nosso coração. E que venhamos entender
quão precioso é sermos fiéis a Ti, ó Deus. Não por obrigação, mas por amor, ó Deus. É gratificante, ó Deus, ser fiel a Ti. Ó. Muito obrigada, Senhor, por essa aula, por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Amanhã tem quarta alternativa, então você pode estar presencial. Então é sempre uma honra ter você ali cultuando ao Senhor. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau.